Vamos dar sequência aqui no nosso curso de extensão intitulado Diálogo entre Ciência e Fé. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Agradeço aí a presença de todos que estão nos acompanhando aqui e também os que estão acompanhando pelo canal do YouTube, na live. E vamos tratar de uma relação de ciência e fé. E a parte científica hoje diz respeito à quimiometria. Então a quimiometria é uma ferramenta interessante envolvendo uma parte de estatística, matemática e química que nós, como químicos, utilizamos para separar amostras muito parecidas umas das outras. E a gente consegue identificar diferenças muito pequenas na semelhança e agrupar essas amostras. E uma das ferramentas utilizadas é a análise de componentes principais, né, cuja sigla é PCA. Nós fazemos isso no mundo físico, mas será que existiria também uma separação no mundo espiritual? Então essa é a parte da fé que nós queremos introduzir nesta palestra. Porque, por exemplo, se um químico for ateu, materialista, ele vai entender que só a quimiometria na ciência vai ser útil para ele, certo? Ele vai usar essa ferramenta, mas se esse químico ou um outro profissional entender que o homem é corpo, alma e espírito, ele também pode tirar lições valiosas para a sua parte espiritual, certo? E nós, que estudamos a Bíblia, bem sabemos que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, é válida essa complementariedade. E na aula passada, ou na palestra passada, nós falamos um pouco de QI, que é o quociente de inteligência, né? Até fiz algumas observações sobre isso. Eu, por exemplo, quando fiz esse teste em 2004, ele avaliava a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística. Então, ele avaliava apenas esses dois parâmetros, tá? Através muito do uso de silogismos, né? Ele avaliava a sua capacidade de interpretar silogismos e também a parte racional, a parte matemática, lógica. E aí você tinha um número lá no final, se desse 100 você estava na média, se desse abaixo você estava abaixo da média, se desse acima, você podia estar acima da média, se desse acima de um valor você estava muito acima da média, se desse acima acho que era de 130, ou 140, você já era considerado um gênio. Mas de lá para cá, muitas coisas foram mudando, né? Estou falando de um teste que eu fiz há 20 anos atrás. Então, hoje foram introduzidas outras inteligências, como, por exemplo, a visual espacial. Tem pessoas que têm uma inteligência sobre o espaço muito fora da média, né? São pessoas que funciona quase como um satélite, assim, ela vai... A cinética espacial, né, tipo, controle das habilidades. A pessoa consegue focar em alguns pontos e exercer essa inteligência, né? Por exemplo, aí eles colocam o Messi como jogando futebol, ele tem uma característica diferenciada de atenção, de coordenação motora, e isso hoje é tido como uma inteligência. A inteligência musical, que a minha é zero, mas existem músicos fascinantes aí, né? Claro, tudo isso depende da disciplina, mas eu acredito que também você recebe algumas habilidades que são inatas. Porque, assim, você vê pessoas com pouca idade, por exemplo, tocando piano num nível muito avançado. Então, parece existir já essa inteligência, né? A lógico-matemática que eu já falei, lógico-matemática, a interpessoal, a pessoa que consegue se relacionar bem,
Isso aí é muito visto hoje nas empresas, porque a maioria dos trabalhos envolvidos são em equipe, então às vezes a pessoa não é boa de matemática, nem de português, nem de ciências, não tem nenhuma habilidade musical e tal, mas a pessoa relaciona bem e acaba tendo uma capacidade de liderança. Então você tem que desenvolver essa interpessoal também. E a intrapessoal, que seria uma espécie de autoconhecimento, né? Fazer as suas avaliações introspectivas e perceber aonde você tem limitações, aonde você tem coisas para melhorar, aonde você é bom e você pode explorar isso. Então tudo faz parte do autoconhecimento. E não está aqui, mas também o pessoal está querendo inserir essa inteligência naturalista e essa inteligência existencial. Seria você entender o propósito da vida, a liberdade, a sua capacidade como mortal, né, ou incapacidade, ou seja, estamos limitados ao tempo e espaço. Então, como que a gente pode entender isso melhor? Significado pessoal. Então, são grandes questões que a filosofia e a espiritualidade tentam responder. E aqui ele chama de inteligência existencial. Mas o apóstolo Paulo chama isso de inteligência espiritual. Então, puxa vida, se nós somos corpo, alma e espírito, tem inteligência corpórea, como nós acabamos de falar, pessoas que têm capacidade de fazer... Já viu aquelas pessoas que são contorcionistas? Como que eles conseguem fazer aquilo, né? O corpo é inteligente da pessoa. A inteligência emocional. Tem pessoas que têm uma elevada inteligência emocional. Usam técnicas de persuasão para vendas, por exemplo. Pessoas destacadas. Você pode colocar uma pessoa aqui que não sabe vender, ela chegar aqui e não conseguir vender nada. Depois entra uma pessoa que tem uma inteligência emocional e usa isso como técnica de persuasão, ela vende para todo mundo, é o mesmo público, o mesmo produto, e você fala assim, nossa, isso é inteligência. Mas se nós temos espírito, como nós temos, também existe uma inteligência espiritual. E o apóstolo Paulo fala para a igreja que estava na cidade de Colosso. O pessoal da época lá, os colossenses, escutaram isso de Paulo. Paulo diz, por esta razão, o apóstolo, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus aqui no caso, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Porém, as coisas espirituais, para quem é materialista e ateu, parece ser uma loucura. Certo? Parece ser uma loucura. Veja que o homem espiritual, aquele que tem inteligência espiritual, ninguém consegue discernir ele, a não ser que seja também inteligente espiritual, senão ele vai acabar se passando por um louco. Então, o homem natural, ou aquele materialista, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é Espírito. Então, na razão, é difícil você compreender o Espírito Santo, por exemplo. E essas coisas espirituais parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas só vão ser discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Porém, de ninguém ele é discernido, a não ser que a pessoa também tenha essa inteligência espiritual. Então nós vamos tratar um pouco disso. E é um pouco estranho, talvez, o que eu vou falar para quem é natural, mas tem uma coisa que ajuda a aumentar a inteligência espiritual, né? Lembra que tem treinamento, você tem a psicologia para te ajudar na inteligência emocional, você tem os esportes, os exercícios para te ajudar com a inteligência do corpo. Porém, o espírito fica mais inteligente quando você faz jejum. E esse jejum, ele não é só na religião ou só na Bíblia, né? Nós comentávamos nessa palestra um tempo atrás que os discípulos de filósofos famosos, de pensadores antigos, como Sócrates, como Aristóteles, eles ficavam sem ingerir alimentos para poder ter uma maior capacidade cerebral. Porque olha só que interessante, quando a gente almoça, né, e a maioria de vocês aí já almoçou, eu ainda não, então vocês estão aí com o sangue concentrado na parte abdominal, o sistema, né,
gastrointestinal. Então vocês estão com sangue aqui, o cérebro não fica assim muito ativo. Por isso que tem alguns que chegam até a dormir, né, nas aulas do período da tarde. Agora, se você ficar em jejum por um tempo prolongado, o seu cérebro vai ficar irrigado. Então, a sua capacidade de pensamento vai aumentar muito. Vai aumentar muito fora da religião. Agora, o propósito como religião ou jejum significa você tentar afastar das coisas naturais e materiais para focar nas coisas espirituais. Eu só falei, Eliel já deu uma cochilada ali, ó, ele já pescou, né, como se diz. Tem vários tipos de jejum na Bíblia. Esther, por exemplo, conclamou um jejum geral de todos os judeus, porque um Amã, não é? Queria lá matar o tio dela, o Mordecai, ou Mardoqueu, e ela viu numa situação onde os judeus seriam extintos. E ela falou, vamos fazer isso durante 3 dias para a gente chamar a atenção de Deus para nós, para Ele nos livrar desse grande mal. Então não é de hoje que tentam excluir os judeus do mapa, riscar Israel do mapa. É uma coisa antiga, histórica. E realmente, se você for ler o livro de Esther, você vai ver que os filmes hoje de Hollywood perderiam no roteiro, porque é uma trama envolvente, né, onde a pessoa que quer fazer o mal acaba caindo na situação que ele próprio planejou, e o povo judeu é livre, e essa prática do jejum chamou a atenção de Deus. Daniel, que era um homem muito inteligente, né, que ele foi escolhido para ir para a Babilônia, a assessorar o rei Nabucodonosor, e ele fazia isso com frequência, e ele excluía alguns tipos de alimentos para poder se consagrar a Deus. E aí, quando nós falamos se consagrar a Deus, nós falamos de separar para Deus as nossas vidas. Então, os profetas jejuavam, reis, quando se viam em situações difíceis, jejuavam. Quando Deus anunciou através do profeta Jonas que ia destruir Nínive, todos em Nínive jejuaram, homens, mulheres, crianças e até os animais. E Deus poupou a cidade de Nínive da destruição. Jesus vem explicar sobre esse jejum de uma maneira mais clara, porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva. As coisas lá do passado elas ficam mais como sombras, como imagens difíceis de compreender. Mas à medida que a revelação vai ocorrendo, nós temos clareza do que se trata esse mundo espiritual. E Jesus ensinou como se deve jejuar, porque os discípulos de João Batista jejuavam e os de Jesus não jejuavam. Então os de João Batista falaram assim, nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam, Jesus. Aí Jesus disse, não precisa, porque eu estou com eles. Ou seja, eu sou Deus encarnado e eu estou com eles, não precisam jejuar. Mas quando eu for para o céu, quando eu ascender ao céu, aí nesse momento eles vão precisar jejuar. E Jesus falou, o jejum não é mais coletivo, não é mais declarado, não é mais o motivo da pessoa se envaidecer espiritualmente ou dizer que está fazendo algum sacrifício, porque se ela fizer isso, ela já foi vista pelos homens e ela já vai receber a sua recompensa. O jejum deve ser feito em secreto. Ninguém deve saber. E você vai fazer isso para você aumentar a sua capacidade espiritual. E Deus, que vê tudo em secreto, vai te responder. Então eu aprendi a fazer jejuns em 2002. E cada denominação, às vezes por interpretação da Bíblia em pontos diferentes, ensinam isso de uma forma diferente. Em denominações que ensinam que você tem que fazer você pode fazer um jejum parcial, então você ingere líquidos. É um pastor muito famoso aí chamado Luciano Subirá, tem um grande ministério no Brasil. Ele está em evidência aí porque ele fala de jejuns que ele está fazendo, de 40 dias ou mais, com sais, ele prepara o corpo dele para isso, não é?
Mas eu entendo que o jejum é total. Todas as vezes que eu faço o jejum total. E a hora que eu vou escovar os dentes, eu fico com medo de engolir uma gotinha de água. Eu não como e não bebo nada, como Jesus fez. Ele não comeu e não bebeu, mas eu não consigo fazer por 40 dias. Talvez seja humanamente impossível, né? Porém, eu fico um período sem comer nem beber depois de 6 horas que eu fiz a minha última ingestão. Porque eu não posso, chegar ali na churrascaria agora, rodízio e tal, né? Aquele tanto de carne e falar assim, eu vou jejuar. Não, você não vai jejuar, você vai dormir de sono, né? Vai dar aquela moleza toda, você vai... Não, depois de 6 horas que eu ingeri o alimento, eu começo a fazer um momento de oração, peço perdão a Deus por todas as minhas iniquidades, eu sinto a graça de Deus envolvendo o lugar. Você pode ouvir louvores enquanto você estiver jejuando, você pode ler a Bíblia, você vai ver que você vai ler e vai compreender coisas que você não compreenderia se você não estivesse fazendo jejum, porque a revelação aumenta, o nível de sensibilidade aumenta ao Espírito Santo, e você então fica por um determinado tempo orando. Isso significa kadosh. No hebraico é kadosh. Quando os sacerdotes faziam isso para entrar lá no templo, ou melhor dizendo, no tabernáculo, no lugar santo dos santos, ou no lugar santo, eles faziam kadosh, separação, para pedir perdão a Deus pelos pecados deles e para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Então o termo é separação. E quando você faz essa separação, olha só o que acontece. Eu nem estou usando aqui a religião, eu usei um filósofo, chama Rafael Koering-Genser. Ele escreveu que a aspiração natural do ser humano ao conhecimento é a virtude da humildade em Tomás de Aquino. Então ele citou um teólogo famoso, muito usado pelos evangélicos, pelos católicos, e ele disse assim, todo ser humano aspira por natureza a conhecer. Se eu sei, é porque eu já não mais preciso crer. Mas se eu creio, é porque eu ainda não sei. Desejar coisas mais altas, confiando nas suas próprias forças, é contra a humildade. Então, quando você faz jejum, você é uma pessoa humilde diante de Deus, clamando a Deus, pedindo conhecimento espiritual, porque você não conhece todos os mistérios, e se Deus, que é bom, desejar te revelar, Ele assim o fará. Então é uma atitude de humildade. E ele fala assim, porque se eu conheço, eu estou vendo, eu estou controlando, eu não preciso crer, porque eu já estou vendo, isso não é fé. Aliás, o jejum aumenta muito a sua fé. Você começa a acreditar em coisas que você não está vendo, e você começa a ter certeza que as coisas vão acontecer, mesmo que elas ainda não existam. Tá? Então jejuar é bom cientificamente, é bom espiritualmente e é um processo de crescimento. É uma ferramenta que ajuda você a separar das aflições do mundo e se concentrar em Deus. Então, quimiometria é separação. Separação de amostras. Veja bem, jejum é separação para você conectar com Deus no mundo espiritual. Quimiometria é você separar amostras. E eu tive contato com essa disciplina na pós-graduação. Eu fazia doutorado na UF e um professor começou a ensinar essa matéria. Só que no primeiro dia de aula eu percebi uma situação muito estranha. E essa situação estranha, eu não queria conviver com ela. Para vocês entenderem melhor, o mal estava se manifestando dentro da aula, durante essa aula. Então, o que acontece? Eu orei a Deus e Deus falou comigo assim, faça então jejuns. Então, toda quarta-feira, à tarde, quando eu tinha essa disciplina, eu começava a jejuar cedo. Então, me alimentava meia-noite, 10 do outro dia, acordava cedo e ficava jejuando o dia todo. Eu entregava meu jejum só à noite, quando eu ia para casa jantar. E essa condição maléfica que estava lá durante a aula, no momento que eu assisti essa disciplina, durante todo o semestre, ela nunca mais aconteceu. Então veja bem, Jesus diz que algumas situações ruins para ser debeladas espiritualmente, elas não são debeladas de qualquer maneira. Precisa
para sair algumas castas de jejum e de oração. Então, como eu assisti essa disciplina em jejum, eu tirei A nela, viu? Porque eu acho que o sangue concentrava muito na mente, eu ficava potencializado, mas eu também recebi uma mensagem no final relacionando, inclusive eu passei para a maioria dos quimiometristas no Brasil, que chama a quimiometria de Deus. A quimiometria de Deus é o capítulo 13 desse livro, Trajetória para o Céu, aonde eu faço esse tipo de associação. Nessa disciplina eu aprendi que era possível separar coisas muito parecidas. Por exemplo, água de coco. Estava falando com a Bruna ali agora. Tem gente que vende água de coco como se fosse extraída do coco e na verdade ela é feita artificialmente na casa de uma pessoa, né? Bota o sais e tal, vai fazendo. O pessoal vende água de coco, põe lá na garrafinha, você para lá no semáforo e compra. Não dá nada. Uva, espécie. Eu vou um suco de uva da espécie tal, do vinhedo tal. Né? Você fala, nossa, é mais caro, porque né, tem toda uma genética ali, um melhoramento e tal. Mas na verdade, será que é mesmo? Vou comprar um azeite. O azeite tem um azeite virgem, o extra virgem. O extra virgem é a primeira prensa, é a frio. Ele não volatiliza nada, ele é bruto, concentrado. Ele é o mais caro, o extra virgem. Mas depois que a prensa vai ali operando, tem uma certa temperatura que começa a degradar alguns compostos. E aí o azeite não fica mais extra virgem, fica virgem. Mas e se a pessoa quiser usar de má fé e colocar um azeite virgem para vender como extra virgem? Você vai perceber? Se você fizer a análise quimiométrica, você consegue descobrir. Então isso é muito útil para você não ser enganado, para você descobrir a adulteração em alimentos. Aqui, esse trabalho da revista Química Nova, ele mostra como você pode usar a matemática, a estatística e a química na quimiometria, e ele usou, por exemplo, para identificar espécies que eram muito parecidas visualmente, mas que tinham composição molecular diferente. E aí você consegue agrupar, tá vendo? Aí ele agrupou as 3 espécies. Então qualquer uma florzinha dessa aqui que ele colhesse lá no campo, ele conseguia identificar a espécie. Então isso é útil até também para fazer o processo de catálogo do material genético. Né? Então vocês vejam como é interessante isso aí. E aí você tem o HCA, né, que você faz esses agrupamentos, e você tem o PCA, que é a análise dos componentes principais. Só que veja bem aqui, tá vendo essas espécies aqui, essas amostras aqui, elas não estão nem nessa espécie de íris versicolor ou íris virgínica, elas não foram separadas. E aí lá chama de outlier. Outlier, né? Outlier. Ou seja, você pega essas características de físico-químicas, de pH, de componentes, e ele vai fazendo o cálculo matemático das distâncias euclidianas e vai separando. Só que se essa aqui ficar na mesma distância daqui, aqui, ou seja, equidistantes, ela não pode ser classificada. Então, às vezes, na quimiometria falha por causa disso aí. A quimiometria também pode falhar porque o material não está bem preparado, a amostra pode falhar porque o equipamento não está calibrado. E o próprio quimiometrista é um ser humano, então ele pode errar também, certo? Mas ela é uma ferramenta muito boa para ser utilizada. Agora, olha só, separou bem, tá vendo? Separou muito bem usando o PCA. E nós somos todos iguais diante de Deus? Será que Deus faria uma separação, não mais entre amostras, mas entre pessoas? Será que isso é justo ou é injusto? Você observa, às vezes, a mídia narrar a morte de alguém famoso. Aí, logo o repórter diz assim, foi para o céu. Um até diz assim,
foi cantar pagode com Deus, foi dançar com Deus, foi para o jardim de Deus. Na televisão, todo mundo vai para o céu. Mas e na vida real? O que a Bíblia diz sobre isso? Deus classificaria pessoas por cor de pele, por diferença de poder econômico, diferença de capacidade intelectual? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não gosta de divisão, Deus gosta de união. Porém, a Bíblia diz que Deus fará uma divisão de pessoas no que tange a parte espiritual. Porque olhando para todos os seres humanos, biologicamente, todos nós estamos vivos. Porém, espiritualmente, qual a garantia que você tem que você está vivo? Que o seu espírito foi vivificado? A Bíblia diz que Adão e Eva viviam no jardim e que eles caíram por causa de uma desobediência. Adão provavelmente desconfiaram de Deus, porque o diabo incorporou naquela serpente e disse assim: claro que não é bem assim. Na verdade, quando vocês comerem aí dessa árvore que fica no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto, vocês vão ficar igual a Deus. E Deus tinha promovido um lugar excelente para eles ficarem. Como é o mundo, um lugar excelente para você habitar. Tudo que foi criado para o nosso bem-estar. Porém, nós fomos criados de maneira diferente. Para sobrepor a todas essas coisas, para usufruir dessas coisas, mas fomos criados para não ter diferença com Deus. Fomos criados para ficar no grupo onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adão e Eva, antes da queda, estavam no grupo onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas o pecado separou eles de Deus. Então eles caíram para o outro grupo. E não só eles, mas todos os descendentes que vieram após já nasciam mortos. Não mortos biologicamente, mas mortos espiritualmente. Porém, para tirar essa diferença, essa separação, Deus enviou Jesus ao mundo. Deus enviou Jesus e mostrou, através de Jesus, o caminho para voltar para o jardim. Inclusive, todas as pessoas que oram e jejuam muito e que têm até arrebatamentos de sentido, quando elas vão ao paraíso, elas veem um jardim. Deve ser semelhante ao jardim do Éden. Tem muitos hinos que falam: eu quero voltar ao jardim, não é? Carlene conhece. Jesus, então, se sacrifica no lugar do homem que merecia a morte, ressuscita, prova que a morte não podia detê-lo. E a Bíblia diz que se você arrepender dos seus pecados em Cristo Jesus, você tem o seu espírito vivificado. Eu já estive olhando para algumas pessoas e eu tenho um dom que a Bíblia chama de dom de revelação. Se a pessoa estiver diante de mim, na minha frente, e eu estiver ministrando o Evangelho para ela, e ela falar assim: eu não quero isso nesse momento, tudo bem. Você fala assim: tudo bem, você não quer servir a Deus, você não quer Jesus, você quer continuar separado de Deus, isso aí é uma responsabilidade sua, ninguém pode fazer isso por você. Mas eu já tive, por exemplo, no caso de ministrando o Evangelho para algumas pessoas, que falaram assim: não, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, e falavam de boca para fora, mas quando eu olhava dentro da pessoa, não com esses olhos, mas com as lentes de Deus, eu via que a pessoa estava completamente degradada e apodrecida em delitos e em pecados. Então ela falava com a boca, mas por dentro ela estava completamente corrompida.
Deus sabe como está dentro de nós, se está saudável ou se está corrompido. Ele sabe de todos os seres humanos. Ninguém escapa à onisciência dele. Então, quando você faz isso de coração aberto, acontece uma metamorfose fantástica, porque aquilo que estava corrompido se torna vivificado e você vira luz. O seu espírito nasce de novo. A Bíblia diz assim que você se torna uma nova criatura. E é um procedimento assim completamente diferente. Você ia em uma direção e aí você volta para cá, porque você estava indo cada vez mais distante de Deus e você volta para Deus. Volta para o jardim. Chama conversão. São 180 graus, não é isso? Na geometria? Uma conversão completa. Aí se você era assim, adúltero, cometia adultério, fornicava, impuro, cometia lascívia, adorava tudo que não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que você faz culto, é idolatria, feitiçaria, inimizade, fica brigando com todo mundo, fica fazendo as coisas por competição, porfiando, emulações, vivia irado, fazendo divisão, cometendo heresias e fazendo as pessoas serem também hereges, invejoso, queria as coisas dos outros, matava pessoas, vivia em bebedice, comia demais, que também é pecado, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estava tudo ali, no vermelho. Porém, você arrependeu. O Espírito Santo fez algo maravilhoso na sua vida. A lagarta se transforma em uma borboleta. A borboleta é colorida, significa vida, significa liberdade, significa Cristo. Por isso que é uma metamorfose, do qual só pode ser realizada pelo próprio Deus. Não adianta você querer dar um de bonzinho, pegar seu dinheiro, ajudar as pessoas. Não adianta você passar uma imagem de que é politicamente correto, socialmente correto. Não, você pode enganar os seres humanos, mas a Deus você não engana. E essa transformação não pode acontecer por obras de caridade. E tem um salmo que inclusive fala da salvação. Se os recursos do mundo se esgotariam. Se você pegar e extrair, vocês da engenharia de Minas, todos os recursos valiosos do mundo para trocar pela salvação, Deus não concordaria. Porque para a salvação, Deus, ele fez algo de alto valor, algo muito elevado. Ele diminuiu e se tornou carne e habitou entre os homens. Ele deixou o céu, Jesus deixou o céu e veio habitar entre os homens. O que Jesus fez, inclusive morrendo no nosso lugar, não pode ser comparado a nenhuma outra riqueza. Então não tem jeito. Só Cristo pode fazer essa metamorfose no ser humano. E daí o Espírito nasce de novo e você fica sem diferença com Deus. Então você faz parte do grupo dos que estão com Deus. E aí você olha e fala assim, poxa, mas as pessoas semelhantes, elas se agrupam. Você já viu os estratos da sociedade? Eles se agrupam. Se você quiser viver aqui, nas obras da carne, você vai achar agrupamentos em todos os lugares da cidade aí, para cometer isso aqui, Porém, quando o seu espírito nasce de novo, aí você já vem para cá, É frutos do espírito. Você começa a exalar amor, aonde tinha ódio. Você começa a ter alegria, aonde você tinha só tristeza, porque o pecado é ótimo para a carne. As baladas, isso é ótimo para a carne. Porém, você já viu o mal-estar que dá no dia seguinte? Dá tristeza, mas aqui você pode ser alegre sem balada, com o Espírito Santo de Deus. Você vivia em guerra, brigando e discutindo com todo mundo, mas agora você passa a ter paz. Você começa a ter paciência com as pessoas, a suportar as pessoas, ou seja, dar suporte para as pessoas, até que você não tinha muita afinidade, você passa a ser compreensivo, você passa a ser amável, você passa a exercer a verdadeira bondade,
você tem fidelidade com Deus e com as pessoas que te rodeiam, com a sua família. Você passa a ser manso ao invés de nervoso. E você tem domínio próprio. Aí diz assim, ó, que contra essas coisas não há lei. Ou seja, você faz parte agora do grupo de Deus. Mas como que eu vou saber? Muitas coisas são declaradas pela sua boca. A boca normalmente fala o que o coração está cheio. Né? Ontem nós estávamos lá no futebol, aí tinha um rapaz lá que abriu a boca. E eu fiquei olhando para ele, não para julgar, eu falei assim, ô Jesus, ajuda ele. Porque o que sair da nossa boca tem que trazer o que para quem está nos ouvindo? Graça. Tem que transmitir graça. Mas a boca, ela vai declarar o que está no coração. Se tiver vazio, não fala nada, né? Fica muito introspectivo. Se estiver cheio de Deus, vai falar das maravilhas de Deus. E se estiver corrompido, cheio de coisas podres, vai sair pela boca. Então veja bem. Puxa vida, é muito complexo, não é? Ficar no grupo de Deus. Como é que eu vou ficar parecido com Deus? Parece uma utopia. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus não teve nenhum pecado. A mãe dele teve. O pai dele teve, José. Os discípulos dele tinham. Os profetas tinham. Adão teve. Todo ser humano pecou. Todo. Mas Jesus não pecou. E você fala, como que eu vou conseguir isso? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo comunica com o seu espírito que você é filho de Deus. Você é adotado. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração, o seu espírito funde com o Espírito Santo. E é por causa dessa santificação é que você se torna filho de Deus. Não é mérito humano? Não é. Mas tem que ter um desejo humano? Tem. Eu quero ser parecido com Cristo. E olha só, terça-feira eu estava na igreja, tinha um culto que a gente chama de culto de ensino ou doutrina. O pastor presidente lá na Assembleia de Deus, Jonas Soares, estava ministrando. Mas antes dele ministrar o ensino, estávamos no momento de adoração. Eu estava num banco assim, ó, na lateral, e cantou um hino e eu fechei meus olhos e me conectei no céu. Vocês acreditam que eu tive uma visão? A inteligência espiritual aí. Ela manifesta através dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são inteligências espirituais. E aí eu olhei, eu estava uns 4 metros para cima do meu corpo. A hora que eu olhei no meu corpo, eu estava todo vestido de branco. Com algo dourado na cabeça que eu não conseguia entender o que era. E eu falei, olha que interessante. E aí no centro da igreja, tinha um ser semelhante à maneira com que eu me via. E eu olhei para os pés dele, e ele também estava vestido de branco, com roupas grandes. E aí, já a 4 metros elevado, eu comecei a correr assim, e fui olhando para cima, e até onde eu consegui enxergar, eu não vi o fim, mas eu via que ele era vestido da mesma forma, e que lá em cima, tipo no infinito, também tinha algo dourado na cabeça dele. E agora? É bíblico ou não é bíblico? Jesus estava lá no meio da igreja? Fisicamente, corporeamente? Não. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo, sim, ele está na igreja. E o que eu vi, não com esses olhos físicos, mas com os espirituais, significa que nós somos a imagem e a semelhança de Deus quando nós estamos no grupo dele. Que o céu é propriedade de Jesus, mas nós somos co-herdeiros com ele. E que ser cristão é ser um pequeno Cristo.
Pensa numa reta infinita. Eu era um ponto, mas eu era um ponto tal qual ele é. Luciano, mas isso é uma blasfêmia. Não. Entenda a Bíblia. Quando ele voltar, nós seremos arrebatados. O nosso corpo mortal se revestirá com um corpo imortal. Tudo que é corruptível em nós, degradável, será imortal. Tudo que é vergonhoso será glorioso. Tudo que é limitado será ilimitado. Nós o veremos face a face, tal qual ele é, nós também seremos. Vocês compreendem isso? Como é maravilhoso ficar no grupo de Deus? Ah, mas eu nunca tive uma visão dessa. Não interessa. Se você obedece à palavra de Deus, se você está no grupo, a igreja, algumas igrejas estão falando dos irmãos, me coloca lá no grupo dos irmãos, você também está com essa diadema ou coroa que você vai receber de glória e de vida eterna. E é fantástico. Gente do céu, é uma coisa linda. Fizeram isso com carros, voltando para o mundo físico, e pegaram características de várias marcas relevantes aí, de fabricantes de automotores. Então, normalmente é o seguinte, se dá 0, é porque você está com uma diferença total. Se dá 1, quando você calcula a distância euclidiana, é porque você está muito parecido. E aí verificaram que os carros da Audi e da Mercedes são muito parecidos. No dendrograma, isso é um tipo de gráfico, é uma saída dos programas de quimiometria. Então, veja aí bem que dá para ver os carros muito diferentes e os carros semelhantes. Agora, ser parecido com Deus, Jesus falou o quê? Pai, faça-nos um, como faça quem? Eu e os discípulos, assim como eu e tu somos um. Aí o salmista fala, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o próximo. Ou seja, como fazer isso se a sua natureza quer fazer isso? Precisa do Espírito Santo. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, se nós quisermos ir para o céu. Sem ele, sem chance. Então, veja bem que através da prática de jejum, através da sua prática de santificação, você vai ficar muito parecido com Deus, você vai ficar inteligente espiritualmente, e o que acontece? Você vai ver coisas aonde as pessoas não veem e vai poder ajudar as pessoas que não sabem nem que estão perdidas. Para concluir, eu estava no momento de jejum onde eu estava já umas 18 a 24 horas sem ingerir nada, e aí eu fui almoçar na casa de um presbítero lá em Tumbiara. Quando eu cheguei na casa dele, ele me recebeu e a hora que eu entrei, a menina dele, na verdade não era a menina dele, era uma sobrinha dele, entrou com um bebezinho na mão, da marca Ninos. E a hora que o bebezinho, eu olhei o bebezinho, saiu algo do bebezinho que me enfrentou e saiu algo de mim em virtude que enfrentou o bebezinho. Já viu aqueles filmes de ficção assim, onde sai um raio de um lado e um raio de outro? Só para você entender, estou tentando trazer coisas espirituais para as coisas que você talvez pode compreender melhor. E eu achei aquilo muito estranho. Então eu fui pedir licença, fui lá no banheiro, entreguei o meu jejum, porque jejum tem que ser em secreto, né? Eu só estou falando desse caso porque já é um caso antigo. Senão, o propósito talvez seria eu ser louvado pelos homens e não aproximar de Deus. Então veja que você tem que fazer isso tudo em secreto. E eu estava assim, numa fome, né, absurda. Aí eu fomos para a mesa, ele colocou a mesa e estamos lá jantando e de repente um bebezinho lá, um bonequinho aparece na mão da esposa desse presbítero. E a hora que eu olho o bonequinho na mão dela, ela olha para mim e fala assim, nossa, olha para você ver, parece de verdade, eu estou encantada.
Aí o bebezinho foi e enfrentou de novo o Espírito Santo que está em mim. Fomos para o escritório depois ouvir louvores. Estávamos adorando a Deus. Todas as vezes que esse boneco entrava no escritório, as pessoas começavam a fazer gracinha com as músicas de Deus e a zombar das letras das músicas. Mas que estranho, não é? O que está acontecendo aí? Falei, Senhor, do que se trata? E o Espírito Santo me falou do que se tratava. Eu cheguei no pai de família lá, inclusive era o cunhado dele que morava em Palmas, a gente estava em Tumbiara, aí eu peguei e falei assim, olha, esse bebê tem um trabalho de maldição terrível sobre ele. Se eu fosse vocês, eu jogaria isso fora agora, porque através desse objeto vai entrar muitas coisas maléficas na casa de vocês. E eram pessoas da igreja. Vocês acham que eles me compreenderam ou me acharam louco? Me acharam louco. Porque quem tem dons espirituais, para a pessoa natural, parece louco. Mas cuidado então com os loucos, porque pode ser que eles não sejam loucos, mas sim sejam homens que estão cheios do Espírito Santo, avisando as coisas que vai acontecer na sua vida. Noé foi considerado louco. João Batista foi considerado louco. Mas eles eram o quê? Homens de Deus. Então veja que tem um limiar estreito aí, né? Entre a loucura e a inteligência espiritual completa. E eles riram de mim. E eu virei as costas e fui para casa até triste. Mas depois de 3 meses, esse presbítero era supervisor patrimonial da JBS. Ele chegou em mim no escritório e falou assim, irmão Luciano, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu falei assim, o que foi o irmão Jefferson? Vou falar o nome dele, ele mora em Goiânia hoje. Meu cunhado, você lembra dele? Nós jantamos juntos? Falei, lembro. Falei, minhas sobrinhas, lembro. A do bebezinho, ele falou assim, exatamente. Rapaz, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava, ele fazia transporte aéreo de espécie em dinheiro, ele foi acusado injustamente de um roubo que ele não cometeu e ele recebeu justa causa, está sem emprego. O casamento dele está separando, porque a esposa não consegue mais administrar a casa e tudo. A casa dele está de pernas para cima, tudo virou de cabeça para baixo. Agora eles pegaram uma irmã lá, não sei aonde, dessas que oram dia e noite e levaram para lá para ver se consegue resolver a situação. Você podia me ajudar? Eu falei assim, irmão, o Espírito Santo já te ajudou há 3 meses atrás. O bonequinho é consagrado. Você riu de mim, você lembra? Eu não falei isso não, tá? Né? Misericórdia. Mas você lembra dessa situação? Eu lembro. Falei, pois é. Ligou para ele. Foi difícil destruir. Tacou fogo. Acabou o problema. Naquele bonequinho. Mas não era um bonequinho. Era um tipo de bonequinho, de um lote de bonequinho que estava por aí no mercado. Se você comprasse e levasse para sua casa, você ia levar o mal, sem estar sabendo. Aí estou eu lá em Uberlândia, fim da escola bíblica dominical, fui almoçar no shopping com a minha família. Não gosto de loja, só vou em loja quando eu tenho que comprar. Eu acho que isso é uma característica mais de mulheres, né? Que ficam olhando as coisas assim. De repente eu entrei numa loja de brinquedos chamada Re-Rap e fui caminhando dentro da loja, ali fazendo, né, o que dizem o quilo. Aí eu olhei assim, vários bonequinhos, todos parecidos, né? A hora que eu cheguei de frente, aquele dito cujo bonequinho, o que estava nele enfrentou o que estava em mim de novo. Agora você imagina a cena. Eu dentro do shopping, levanto as minhas mãos dentro de uma loja, parece louco, né? E falei assim, você está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, seja quebrado agora esse pacto.
O sangue de Jesus tem poder. A hora que eu fiz isso, porque o Espírito Santo mandou eu fazer isso, desfez-se os pactos. Parece que isso é uma coisa assim que não existe, né? Parece uma loucura, mas na verdade isso é real. Agora eu volto a atenção para o jejum. Por que eu tive sensibilidade de enxergar? Porque eu estava separado com Deus. A sua inteligência espiritual aumenta quando você fica separado com Deus. Por que Jesus disse aos seus discípulos: quando eu for, vocês precisarão jejuar? Ou seja, se a gente não fizer isso, a nossa natureza vai sobressair, as obras da carne vão sobressair e o fruto do Espírito não vai aparecer. Mas se nós jejuarmos, orarmos, lermos a Bíblia, estarmos em comunhão com Deus na igreja, nós seremos aperfeiçoados todos os dias, para quando finalizar tudo, nós estarmos com um grupo de santos que tem lá no céu. Não são jogadores dos santos não, viu? São os santos de Deus, o povo de Deus, aqueles que creram em Jesus, aqueles que obedeceram a palavra, estarão eternamente no céu. Gente, depois do que eu vi na visão de terça-feira, essa questão de Jesus ser grande, para mim, mudou a conotação. Jesus não é grande, não. Ele é infinito. Infinito em amor, infinito em sabedoria, infinito em beleza. A Jesus a glória, a honra e o poder para todo sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.